Quem está feliz com Jesus? Diga eu. Diga eu. Say me. No nome do Senhor Jesus. In the name of Jesus. Então, Lucas 16, Luke chapter 16, versículo 19 a 31. verse 19 to 31. O tema é: My title of the message is o que acontece depois da morte? What will happen after someone is dead? O que acontece depois da morte? What will happen when someone is dead? A morte Death Death é uma preparação para nos levar à eternidade. is a preparation to take us to an eternity. E esta do princípio, quando Deus In the beginning, when God, criou o homem, when He created a man, era para que o homem vivesse it was for the man to live aqui na terra, here on earth, mas que esse homem tinha que obedecer but this man was supposed to obey os mandamentos, the commandment. as suas ordenanças. This commandment. E lá tinha apenas 2 mandamentos. There were only 2 commandments. Deus disse: God said, comerás de todos os frutos you are going to eat all these fruits das árvores do jardim, from the tree of the garden, mas ao fruto da árvore que está no meio do jardim, but the fruit which is on the middle of the garden, a este não comerás, this one you mustn't eat, porque no dia que comeres, because the day that you are going to eat, morrerás. you are going to die. Em Gênesis. No dia que comer, morrerás. The day that you are going to eat, you are going to die. Gênesis 3, hein? Genesis chapter 3. Então, é uma ordem, It is an order, mas infelizmente o homem não foi capaz de obedecer. but a man you could not obey. Não foi capaz de obedecer este único mandamento. The man could not obey this only commandment. Diga glória a Deus. Say glory to God. Então, porque se ele cumprisse If the man could obey com o que Deus disse, for what God have said, então a posterior o homem teria o direito de comer dos frutos da árvore da vida. after that the man could have the right to eat the fruit from the tree of life. Se alguém come do fruto da árvore da vida, If someone eat from the fruit of not the truth and life, então ela vai ter a vida permanente, uma vida eterna. is going to have an eternal life. Mas esses únicos 2 mandamentos, But these only 2 commandments, ele não conseguiu obedecer. but he could not obey. Logo a priori desobedeceu. From the beginning he disobeyed. Foi daí que entrou a morte. This is where the death appeared.
Quando alguém morre, When someone dies, existe uma tristeza em nós, there's a sadness within us porque nós já habituamos a estar com ele, conversar. because we are used to be with him talking. O homem nunca vai se conformar nunca com a morte, A man will not be satisfied with the death porque o homem era para viver eternamente. because a man was supposed to live for eternal. Mas infelizmente Adão desobedeceu. But Adam disobeyed. Adão e Eva desobedeceram. Adam and Eva, they disobeyed. E aí entrou a morte. This is where the death appeared. Entrou a doença. This is where the sickness appeared. Entrou todos os males que têm nos importunado This way have entered all the evil things which are attacking us no discurso da nossa vida aqui na terra. in our life as we are living here on earth. Há pessoas que vivem à base de medicamentos. There are people who are living under medicine. Há pessoas que têm que mandar vir os medicamentos especificamente só para ele conseguir viver, porque nas farmácias a nível nacional não consegue achar. There are people who are making the medicine to come out of the country for him to live because they can't find it here. Quem está a entender? Who is understanding this? Então entrou a morte. Then the death appeared. Mas essa não foi a vontade de Deus. But that was not the desire of God. Mas infelizmente, por causa da desobediência, But because of disobedience, a morte entrou. death appeared. É uma realidade. And this is a reality now. Todos temos a consciência disto. All of us, we have this conscience of these things. Diga glória a Deus. Say glory to God. Então, até que a tal árvore que estava no jardim do Éden, ela foi transferida para os céus. The tree which was in the Garden of Eden was transferred to heaven. Lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14 In the book of Revelation, chapter em diante, 22, verse 14, pode mostrar. we can go there. Apocalipse, capítulo Revelation. 22, onde fala da árvore, Revelation aqueles chapter que 22. vencerem. Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Revelation chapter 22, verse 14. Diz aqui: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, aqui fala-nos de que bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras Blessed are those who wash their clothes
com o sangue do Cordeiro. with the blood of Jesus. É a única maneira This is the only way de ter direito de comer for those who have the opportunity to eat depois da morte after the death, os frutos da árvore da vida the fruit of their life, para poderem viver eternamente. for them to live eternally. Como é que se lava as nossas vestiduras com o sangue do Cordeiro? How do we wash our clothes with the lamb, with the blood of the lamb? E através It's true. do arrependimento It's through repentance e através and also through da conversão. conviction. Quando a pessoa se arrepende sinceramente When someone is repenting de truly coração dos seus pecados, from the heart, é levado à conversão. is going to be taken to conviction. E aí é justificado. Is going to be justified. E os seus pecados são perdoados. And his sins will be forgiven. Então, ali ele nasce de novo Then he will be born again pela graça, by the grace, por causa do sangue do Cordeiro. because of the blood. E aí a pessoa se lavou com o sangue do Cordeiro. The person have washed himself with the blood of the lamb. Então fica já preparado Then he will be prepared para de novo ter o acesso for him to have an access aos frutos da árvore da vida for the fruit of the life que está nos céus agora. which is in heaven right now. Diga glória a Deus. Say glory to God. Então, a palavra vai nos mostrar The word is going to show us here duas pessoas two people que estiveram aqui na terra, that were here on earth assim como nós estamos hoje. like as we are today, E passou muitas adversidades, other passed through muitos difficult- problemas, lot of problems. estava doente, He was sick, mas mesmo assim but even though ele esteve firme. he was strong, Ele sempre foi fiel a Deus. he was faithful to God. Então, foi o próprio Jesus It was Jesus Christ himself que falou isso who said this a respeito dos que morrem. about the people O who, que acontece? what happened. E o mundo In the world que não tem a palavra de Deus, which doesn't have the word of God, eles interpretam de outra maneira. they will translate it in another way. Mas nós vamos ouvir com base nas escrituras But you want to hear through the word of o God que o Senhor Jesus disse. what was Jesus Christ O saying. que acontece quando alguém morre? What will happen when someone dies? Será que existe uma vida após a morte? Is there any life after death? Será que nós vamos nos encontrar com os nossos antepassados que já morreram Are we going to meet with our brothers that have died há muito tempo? long back? Então, nós vamos recorrer a algumas passagens da Bíblia We are going to take it from the Bible para poder nos esclarecer so that you can hear this clearly sobre tudo que acontece about everything which happened após o término da nossa vida aqui na terra. after when we die. Então, a palavra que diz The word of God say
a parábola do rico e do Lázaro. The parable of the rich man and Lazarus. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Diga glória a Deus. Glory to God. Então a palavra, o Senhor Jesus começa a nos relatar Jesus Christ is telling us here em forma de parábola. through the parable. Parábola é uma comparação. Parable is a comparison. Jesus, ele outrora esteve lá nos céus. Jesus was in the heaven. A palavra diz no livro de João, capítulo 1, He said in the book of de John, que no chapter princípio era verbo, 1, the beginning it was a verb, e o verbo era Deus. and the verb was God. E o verbo, ela se tornou carne. And the word have turned to flesh. Diga glória a Deus. Glory to God. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Diga glória a Deus. Glory to God. Jesus Cristo é Deus. Jesus Christ is God. É Deus que veio em carne It's God who have come in flesh para poder sentir as nossas inquietações, for him to feel as our nossas problems, dores, our pain, os nossos sofrimentos. our suffering. Aí no versículo 11 diz que ele veio para aqueles que era seu, He have come for those who belongs to him, mas eles não o receberam. but they didn't receive him. É chato, sabe? It's bad. Você ir para aqueles que são seu, que você criou,
going to those who are called your people, mas eles te desprezarem, and they didn't receive te humilharem, te baterem. you, and they beat him. Que triste, It's very bad. mas é uma realidade. But this is the truth. O mundo foi feito por ele. The world was created by Tudo que him. existe aqui no mundo Everything which is here on earth, foi feito por ele. it was being Os placed by him. céus, In heaven, a terra, on earth, embaixo da terra, under the earth. e tudo que nelas existe foi feito por ele. In everything which is here is being created by him. Mas aqueles que foram feitos por ele têm rejeitado a ele. But those who have been created by him, Imagina você ser rejeitado pelo seu filho, imagine that you pela sua filha. rejected with your son. Que tamanha dor você sofreu. You have suffered. Você estava num perigo no momento do parto, You were in principalmente the as moment, mulheres, né? especially ladies, when they were giving the As mulheres passam um perigo enorme when they were giving birth, they will pass in the moment which quando is está no trabalho de parto. when they are in the work of A giving mulher birth, fica entre a vida e a morte. the wife will be Não sabe o life que and pode acontecer. they don't know what is going to happen there. E esse filho nasce, Then after you give mas birth, hoje today, insulta, bate a mãe, bate os he pais. started to beat his father, his mother. É isso que está acontecendo com o mundo. This is what is happening with the world. É isso que está acontecendo com o mundo. This is what is happening Deus with the world. criou a humanidade, God have created humanity, mas o mundo tem rejeitado a ele. but the world is rejecting him. Então, Jesus, Then Jesus Christ ele está dizendo, is saying, havia um homem there was a man, rico there was a rich man, que se vestia de linho finíssimo. he was using the good cloth. O linho é um tecido caro. It is a cloth O which linho é um is too tecido expensive. caro. It is a cloth which is too expensive. E ele vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. He was using the purple and the line. Era uma roupa muito cara. It is a cloth which is too expensive. E ele levava uma vida esplêndida, He was living in a special life regalada de festas. and always having party. Aniversário para aqui, aniversário para aí. Party after party. Festas para aqui, para colar. They were doing party always. Uma vida esplêndida, He was living the cheia life. de prazer, bebedeira, They were drinking, prostituição, prostitution there, toda a imundícia. all the things of the evil. E Jesus diz que também havia um homem pobre, mendigo, Jesus said chamado Lázaro, there was a poor man also called Lazarus. que jazia na porta daquele homem rico, He was sitting at the gate of the man who is rich, para que pelo menos fosse dado algumas migalhas da comida so that he can be given something que caía da mesa do rico. which was falling in the table of the rich man. Mas nem com isso aquele rico But even though that rich man, não dava a ele nada. he was not giving him anything, Até os cães until to the point that the dog, vinham até ele, they were coming unto the poor man. tinham pena dele They were feeling pity e of him, começavam a lamber as feridas que ele tinha nos corpos. Ele tinha umas chagas. you may have wounds. O mendigo, nós temos mendigo aqui nos nossos dias. There are people, Está cheio de mendigo aqui na rua, a lot of people who are begging on the road. que dormem à beira do lixo, They sleep on the, comem da comida do lixo, they eat the food of the dustbin. e alguns vão próximo da padaria, Others, they will come porque sabem é ali onde as pessoas vão comprar pão after when people they buy bread. e que talvez alguém pode estender a mão.
say someone who dar pão. who can give me bread. Mas, infelizmente, muitas pessoas, mesmo cristãos, vão, compram o pão, não conseguem estender a mão. They can buy bread, they can't. E muito give. menos quando ver a porta da sua casa, When they saw him at the gate of his house, se dá corrida. they will chase him out. Só que este homem, este mendigo, So this man, the beggar, apesar de ele ser um homem desprovido dos bens materiais, being a man, we have a lot of things. ele tinha algo especial no seu coração, You have something which was special que in his ninguém heart poderia tirar isto dele. that no one could take out of him. Ele tinha a fidelidade em Deus. He was faithful to God. E do jeito nenhum ele queria ser infiel a Deus. There was no way that you could not be infiel to God. Então, por isso que ele passou a vida. Certamente que houveram algumas pessoas que estendiam a mão a ele, There were people also that were supposed to love him para ele poder conseguir viver. so that he can live. Muitas pessoas estendiam a mão a ele, A lot of people could love him, mas ele pensou que talvez se fosse na casa daquele rico, but he thought that if it is on the house eu vou of that rich, sentar aí na casa daquele rico, I'm going to sit at the gate of vou the sentar house. na porta da entrada da casa dele. I'm going to sit at his house at the entrance. Talvez ele vai ter pena de mim, Maybe he can have pity for me. e talvez, Maybe, ao invés de eu estar a comer do lixo, or besides for me to eat on the ele dustbin, pode estender a mão, maybe he can give me nem something. que seja migalha que cai na mesa. Even if it is a little which Então, is going to fall pelo from this menos, table, at least eu vou me alimentar. I'm going to eat something. Esta foi a sua fé. That was his faith. Mas infelizmente, o rico, ele não era generoso. But the rich man, Ele tinha um coração mau. he have a bad heart. Ele tinha um coração duro. He had a hardened heart. E ele fazia de conta que não via ele. He was doing like he didn't see him. E ele recusava. He was denying. Diga glória a Deus. Say glory to God. Então, a palavra diz de que morreu Then the word said that he have died, o Lázaro. Lazarus. Morreu o mendigo. He died also the beggar. E ele foi recebido pelos anjos. And was being received with the E angels. foi levado para o seio de Abraão. And he had been taken to the bosom of Abraham. E morreu também And he died also, o rico. the rich man. Então, morre o pobre, He died the poor man. morre rico, He died also the rich man. morre as crianças, Died children. morre os mais velhos. They will die also the elders. A morte não tem idade. The death doesn't have any A morte age. não tem a cor da pele, The death doesn't have the color. Or não tem a raça. doesn't choose. A morte, ela vai afetar a todos, ela afeta a todos. The death will affect everyone. É jovem, You are youth, é uma pessoa adulta, you are an adult, a todos. everyone. E esta é uma realidade. This is the E reality. cada um de nós sabe disso. And each and everyone knows about this. E então, Then Jesus disse que Jesus said, morreu o mendigo "You have then died the poor man, e ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. you have been taken by the angels in Abraham's bosom." É o seio de Abraão. Abraham's bosom. Os anjos, eles prestam serviço. The angels, they are working. Foram
são criaturas de Deus, They are the creator of God, criado para poder prestar serviço who are there to work or to serve aos homens to men, e para adorarem a Deus. also to worship God. O serviço deles é adoração, louvor e adoração a Deus Their service is to praise and worship to God, e proteger aos homens. and also protecting men. Nós ouvimos o caso em Gênesis lá, em Gênesis capítulo 6, We have seen in the book of Genesis chapter 6, houve anjos que foram colocados para proteger aquela geração. there were angels who have been Só sent que to eles- protect that generation, Todos eles but all of them, caíram. they fall. Em Gênesis 6 diz que Genesis chapter 6, os filhos de Deus the sons of God, viram que as filhas dos homens they've seen that the sons of men, eram daughters of men, formosas they were beautiful, e tomaram para si and mulheres. they've taken them to be wives. Um anjo, And an angel, ele tem a capacidade you've got the capacity de se transformar em alguma coisa. to transform himself to anything. No momento de um perigo, In the dangerous moment, ele pode se transformar em uma pomba. you can change to be a bird, Ou ele pode se transformar em um velho e vir na porta da sua casa you can transform to be an old man to come into your door pedir comida, to ask for food, assim como o Lázaro. also like what happened to Lazarus. Os anjos estão ao serviço dos homens. The angels, they are saving men, E a palavra também confirma da mesma maneira. and the word also will confirm Hebreus this. capítulo 1, versículo 14, In the book of Hebrews chapter 1 verse 14, diz que não são anjos ministradores they are not angels who are ministering, que protegem para aqueles que aguardam a salvação. which protect those who are keeping Então their nós salvation. vemos aqui We que os anjos eles estão ao serviço dos homens. the angels, they are in the service of Os men. anjos foram criados para adorar, para louvar e adorar a Deus, The angels have been created to worship and adore God. e são colocados para proteger os homens. They have been put here to protect men. Todos os homens sem exceção, All the men without choosing, porque Deus não faz exceção. because God doesn't choose. Porque se Deus fizesse exceção, If God would choose e eu não people, estaria aqui hoje me, I was not a supposed ministrar to, a palavra para você. to preach the word to you. Não, No, Deus não faz exceção. God doesn't choose. Deus sabe, mesmo para aquele que está agora, neste exato momento, no mundo das drogas, Even for those who are here right now, mesmo para aquele que está no mundo de assassinato, those who are in the world of the drugs, que é chefe de uma quadrilha dos assaltantes, those who are stealing, um dia one day ele vai ouvir a pregação do evangelho he's going to hear the word of e good ele news, poderá se arrepender dos seus pecados or you can transform from e his Deus poderá o levantar para poder pregar a boa nova para os or outros. God can raise him up to preach E the assim como word. Deus faz, This is how Ele God works. protege a todos. God will protect everyone. Só que existem muitas pessoas que tiveram um acidente. There are a lot of people who have an accident. Existem muitas pessoas que estiveram enfermas, doentes, There are a lot of people who have suffered, mas não morreram, but they didn't die. foram salvas. They were saved. Só que But eles não tiveram ainda, talvez, a oportunidade de ouvirem o evangelho they didn't have the opportunity to hear the e good abrirem o news coração and open their hearts, e saber que se eu estou a respirar, knowing that as I'm living, as I'm breathing, é graças a Deus. it is because of the grace of God. E o que Ele quer What He wants é eu estar perto dEle, is for me to be near eu ouvir a palavra dEle e adorarem. and hear His word and worship Him. Mas Deus, Ele dá essa chance, essa oportunidade But God will give this chance and the opportunity a cada pessoa. to each and everyone. Ninguém morre No sem a one died oportunidade. without an opportunity. Só infelizmente But only outras pessoas são de dura cerviz.
são de coração duro. Others, they have Eles a preferem heart. crer mais na mentira They believe in lies do que na verdade, na realidade. than to believe in the truth. Mas no dia do juízo, But the day of judgment, nós vamos nos deparar com a verdade we are going to meet with this que truth, está escrito aqui na palavra de which is Deus. written in the Word of God. Quem está a perceber? Who is understanding, my brothers? Então, hoje Today, as pessoas people, desprezam a verdade, they despise the mas a truth, verdade é Jesus. but the truth is Jesus. A verdade é Jesus. The truth, my Eles estão brother, Jesus, desprezando ao Senhor Jesus. they are despising Jesus Christ. Então, muitos estão desprezando a verdade. Assim como o povo, tanto como os sacerdotes, Even people who are knowing the truth, que são, na verdade, os falsos profetas, those who are in the false prophet, que omitem a verdade, they hide the truth, mas eles vão se deparar com a verdade but they are going to meet with this no truth, dia da morte. the day of death. Diga glória a Deus. Say glory to God. Então, Jesus disse, Jesus said, veja o que Jesus diz. listen to what Jesus said. E aconteceu que It happened like o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ou no inferno, ergueu os olhos estando em tormentos. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. A morte é uma realidade. death is the truth. Ninguém pode escapar. No one is going to O escape. rico, ele tinha muito dinheiro, The rich man, he have a lot of money. ele tinha muitos bens He materiais, have got a lot of material things. ele tinha muitas pessoas a seu serviço. You have a lot of people who are Ele serving. poderia, a qualquer momento, ele poderia subir o avião pessoal You could go with airplane, para os Estados Unidos da América, go into America, para qualquer país. to go everywhere that you want. E ele tinha toda a medicação You have all the medication para poder se curar da enfermidade. to heal himself from Mas sickness. quando o dia chega, But when the day comes, não tem como. there's no way. O dinheiro Your money não pode fazer nada. cannot save you. Diga glória a Deus. Say glory. Não pode fazer nada. Will not save you. Então ele morreu. Then he died. Veja que quando ele morre, When he died, a palavra diz: the word of God said, quando morreu o Lázaro, aquele mendigo, when the beggar died, porque Lazarus, em vida ele sempre foi fiel a Deus, because when he was living, he was faithful então to God. os anjos vieram levar a ele para o seio de Abraão. The angels came and take him to the Abraham's bosom. E é assim que acontece na morte. This is what happened when you die. Se a pessoa em vida But when a person was in living, procurou buscar a Deus, was seeking God, entregou a vida dele para he Deus, give his life to God. então quando esta pessoa morre, When this person há dies, festa nos céus there's a party in e os heaven. anjos são enviados para levar esta alma The angels para have been os sent céus. to take this soul to heaven. Mas But quando em vida a pessoa despreza a palavra de Deus, when a person living just despite the word então of God, ele é sepultado he's been taken, he's been e a alma vai nas trevas. and his soul vai going no to darkness. abismo. Is going to darkness. O salmista disse Some say, em Salmos 15, versículo 24, é isso? Psalms 15, Mostra Salmos 15, versículo 24. Psalms 15, verse 24. O abismo está lá embaixo da terra. Is under the earth. Está lá embaixo da terra o inferno. O Is under the salmista earth. diz: Psalmists say, para o sábio,
For those who are wise, Para o entendido, o caminho da vida é lá em cima para que se desvie do inferno que está lá embaixo. O salmista disse: para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Diga glória a Deus. say glory to God. Então, por isso que a palavra disse: That's why the word of God quando says, morreu o rico, when he died, the rich man, ele foi sepultado. they buried him. O diabo, The devil, os anjos das trevas, the angels of darkness, levaram a ele they took him. para o abismo. Então, e lá There, no inferno, on hell, ele ergueu os olhos you open his eyes. e viu o Lázaro, o mendigo Lázaro, Then he saw a beggar, no Lazarus, seio de Abraão. in the Abraham's bosom. Ele viu Lázaro no seio de Abraão. You saw Lazarus E in ele Abraham's disse: bosom. pai, Say, Abraão, Abraão, meu pai, Father Abraham, peço que mandes o Lázaro send Lazarus para molhar na água a ponta do dedo dele, for him to put his finger in the water para refrescar a minha garganta, so that he can help porque me estou to pass sofrendo that aqui no inferno com tormento. because I'm suffering here in hell. Tormento. Pain. O inferno é um lugar de tormento, Hell is a place of torture. é um lugar de dor. It's a place where you feel pain. Que as mulheres conhecem o que é uma dor de parto, I believe that ladies, they know what is the pain to give birth. e muitos também já tiveram a dor de dente, Others also, they have a pain of mas teeth pain. essas dores não se comparam com a dor do inferno. But this pain will not compare from the pain of hell. Não se compara. You can't compare. Quem está a entender? Who is Não understanding? se compara. You can't compare this. Então, e ele lá no inferno There in hell, estava implorando por uma gota de água, he was just asking apenas For uma the gota drop- de água para refrescar for the drop of a water garganta dele. just to warm his throat. Então, você vai perguntar: como? Por quê? Como? How? You ask. Então, isso nos faz entender This thing will make us to understand da vida após a morte. life after death. Quando nós morremos, nós temos esse corpo físico. When you die, we have this body which is Aqui na physical. terra nós temos esse corpo. We have this body which is physical. here on earth. Mas But a Bíblia descreve: the Bible said quando alguém morre, when someone dies, recebe um outro corpo. we receive another body. Nós falamos que a morte ninguém pode escapar, We said that death porque já foi determinado. no one can escape. Em Hebreus capítulo 9, Hebrews primeiro, chapter 11. em versículo 27, Hebrews chapter 9 verse 27. diz: e quanto aos homens, For the man, está determinado is determinado que mora só uma vez. They will die only once. E depois disso vem o juízo. Then after this O julgamento. come judgment. Isso quer dizer, This is what logo que a pessoa morre, with the moment that a person vai se deparar com o juízo. is going to meet with judgment. Esse é um juízo This- para cada pessoa. This judgment, Logo que a pessoa morre, the person when he dies vai para o juízo. is going to judgment. E aí no juízo vai ser mostrado toda a oportunidade He's going to show all the opportunity que ele teve de se arrepender dos seus pecados, that he have to repent from his de sin, se converter a Deus. to convert to God. Porque toda a oportunidade existe para todos. Because all the opportunities Para o for ladrão, everyone, even for the thief, Para o prostituto, for the prostitution, para o adrabão, those who are para o cheating people, para o agressor, those who are killing, para aquele que mata, those who are o doing assassino, evil, those who are killing, para aquele que é chefe das quadrilhas do crime. all those who are doing the Todos têm a oportunidade. crime. All these hoje. people, they have the opportunity. Mas depois de parar de respirar, depois de morrer,
after when they a die, oportunidade toda já terminou. all the opportunity will, Não tem mais nada. there's nothing. Vai para o juízo. You'll go to judgment. E aí no juízo Then to judgment, é para você receber aquilo que você plantou em vida. it is for you to receive Por what isso you've sown. também em 2 Coríntios capítulo 5, That's why I say in the book of 2 Versículo Corinthians 10. chapter 5, verse 10, diz que todos vão comparecer all of them, they will come, they will appear diante do tribunal, diante do juízo, before judgment. e cada um será julgado de acordo com as suas obras, quer o bem ou quer o mal. Each and everyone is going to be judged according to Veja, his work. porque todos devemos comparecer All of us were going to perante o appear tribunal de Cristo, before the tribulation of Christ, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. or what is good or what is evil. Tudo nós vamos receber, We are going to receive tudo que tivermos feito everything por meio that do we nosso have corpo, on our body. tudo que, o bem, Good, tanto como o mal, even the evil nós o fazemos that you have por done meio do nosso corpo. within our body. Diga glória a Deus. Glory to God. Nós o fazemos por meio do nosso corpo, We have done this o bem with tanto como o mal. Então cada um vai receber aquilo que ele tiver feito por meio do seu corpo. Each one and everyone is going to receive what you have done. Se você fez o bem, If you done vai good, receber também o bem. if you done O good, que you will fizer o receive mal good. durante a vida, vai receber também o mal. Those who have done evil, they will receive also evil. Diga glória a Deus. A oportunidade é essa, The opportunity e a oportunidade é agora. is the opportunity. Não é amanhã. Not tomorrow. O amanhã não nos pertence. Tomorrow is not Mas for us. hoje nós podemos tomar essa decisão We can take this de decision fazer o bem, to do the good. ou de continuar a fazer o mal, You can continue ou de to continuar a ser infiel, You can continue a ser to live. mentiroso, You continue a ser o to adúltero, say adultery. ou de continuar a ser um prostituto, uma prostituta, You can be ou de continuar a ser um ladrão, uma ladrona, continue to do ou evil, de continuar de ser generoso, doing evil all the time, ou de ser aquele que humilha aos outros, or those who despise others, ou de continuar a ser ganancioso, or continue to ou be, de continuar a ser humilde. or you continue Então to be podemos agora fazer a nossa escolha. humble. We need to choose. Diga glória a Deus. Glory. Porque nós vivemos pela fé. We live by faith. Não sabemos o que pode acontecer conosco We know what is going to happen depois to de us algumas horas. after another Não hour. sabemos o que pode acontecer à madrugada. We don't know what's Não going to sabemos. happen. Por isso que Jesus ele nos orienta That's why Jesus a said, estarmos preparados. say prepare. Ele falou em Mateus 24, Matthew chapter 24, versículo 42, verse 42. que se o pai da família If a father of a family soubesse knew a que hora chega o ladrão, what time the thief ele is havia going de to come, ficar he preparado was supposed to be prepared para que não fosse arrombada a sua so casa. that his house will not taken. Vigiai, Watchful. eis que eu chego como um ladrão. I will come Da as a noite. thief overnight. O ladrão não liga. A thief- Ô João, thief mas me not called- desculpe, I'm very sorry. sabe, eu gostei muito aí da sua geleira. I like your fridge. Eu ouvi que você guarda dinheiro lá. I heard that Tem you um put cofre money- que guarda dinheiro. You have a E eu hei de coffee. vir para lá à noite. I'll come there Ele não tonight. avisa. We don't tell you. Ele nos apanha de surpresa. Just come here as a Mesmo surprise. quando nós estamos andando na rua, Even when you are moving in the muitas road, vezes sometimes alguém perde os seus bens, you lose your things. mesmo tendo força. Ele pode ser arrancado um celular, You can be stolen his phone porque a pessoa lhe apanha desprevenido, because não está preparado, You didn't prepare. não tem como agir, you didn't you have how to move. porque de repente ele pode vir You can check to push it down. e naquele momento não tem como. In that moment, it doesn't have any choice. Diga glória a Deus. Say glory to God. Mas se você estiver preparado, But when you are então você vai prepared, esquinar. you Você run. vai esquinar, vai tomar uma posição. You take a position also.
vai tomar uma posição para poder enfrentar. You take a position so that you can fight also, baby. Mas, infelizmente, But chega de repente. unfortunately, Diga glória a Deus. De repente. Por isso que a palavra nos exorta that's why the word a says, estarmos preparados. be prepared. Você ama os teus familiares? You love your family. Você ama teus filhos? You love your children. Você ama teu marido? You love your husband. Você ama tua esposa? You love your wife. Então faz agora. Do it now. Demonstra seu amor agora. Show them your love. O amor não é apenas com os lábios. Love is O not amor only tem by que ser mouth. demonstrado. You need to show. You need to demonstrate. Deve ser demonstrado. You need to demonstrate. Não espera morrer para você levar as You flores. don't need to wait for him to die so that you can take the flower. Não No. espera morrer para você comprar dinheiro de caixão. You don't need to wait for him to die so you can buy Sabe the que coffin. muitas pessoas passam mal. There are a lot of people who are suffering. Passam mal. They are suffering. Às vezes doentes passam mal. Also, they are sick and suffering. Não tem quem que possa lhe ajudar. They don't Não have tem quem someone que to possa help lhe them. estender a mão. They don't have someone Mas to help quando morre, them. But when they die, os familiares até vêm da África do Sul, family will come up vêm from de South Africa. Zimbábue, They'll come from Zimbabwe. vêm de They'll Maputo come from Maputo para vir participar no for funerário. them to come at the funeral. Não seria melhor esse dinheiro ali It was not pudesse better ajudar enquanto a pessoa estava aí enfrentando to help a this doença? person with this money. Diga glória a Deus. Say glory. Então faz agora. Do it now. Ame Love a sua família. your family. Ame seus amigos. Love your friends. Perdoa Forgive aquele que te fez mal. those who have Perdoa done evil. hoje. Forgive them Então today. você não vai ficar aprisionado por causa de alguém. You can't be angry because of someone. Não. Perdoa esta pessoa. Forgive Você him. não pode ficar com a mágoa. You can't. Você não pode estragar a sua preparação para a eternidade por causa de uma mágoa de alguém You can't que te destroy ofendeu. your Não. preparation for eternity because of a man. No. Perdoa ele. Forgive E him, você vai ficar livre. and you are going to be free. Diga glória a Deus. Say glory to God. Então, o rico, em vida, The rich man, ele conhecia quem era Abraão. he knew that who was Abraham. Ele sabia bem quem é He Abraão. knew that who was Abraham. Por isso ele disse: Pai Abraão, That's why he said, Father peço que Abraham, mandes Lázaro, send Lazarus a molhar na ponta do dedo dele, For na you- água, for him to give me a drop of water para me colocar na minha garganta, so that he can put on my throat. porque estou morrendo de tormento aqui no Because inferno. I'm suffering with the pain. Diga glória a Deus. Say glory to God. E humilhante, uma pessoa que tinha todos os bens deste mundo, A person who have all the goods of this world, que bebia até água mineral, he was drinking even mas mineral naquele water. momento estava implorando por uma gota de água He só. was just asking for a drop of water. E assim que está acontecendo, a mesma história está se repetindo. This is happening. Há in muitas this pessoas que estão vivendo agora There are people who are living nesta terra, in this earth. já ouviram várias vezes do Evangelho, They've heard a assim lot como of estão times. acompanhando esta pregação, They are hearing this message, mas eles não estão levando a sério but they're not taking it serious para poderem entregar as suas vidas ao Senhor Jesus. so that they can give their life to Jesus Christ. Ei, Yes. eles acham que They think os seus bens, os bens materiais que eles possuem, that the material things that they have, poderão levar em algum lugar, they can take ou it poderá somewhere, lhes proteger em relação à morte, or they can protect them, mas nada. but no. Então, é necessário It is que necessary cada pessoa saiba that each and everyone que know ninguém no one pode fazer alguma coisa para poder escapar desta realidade. no one can do anything E to procurar se preparar agora You need to prepare yourself now para a eternidade. for eternity. Assim como se preparou para poder conquistar os bens desta terra, As you prepare yourself, então tem que se preocupar em conquistar o bem precioso, o bem celestial, you need to que é um prepare bem yourself. eterno, You need to prepare yourself para also viver eternamente. so that you can live eternally. O rico,
quando estava no inferno, The rich man, when he was in hell, ele estava sendo atormentado. he was being burned there, suffering. Então, para dizer que quando a pessoa morre, When someone dies, ela recebe um outro corpo. you receive another body. Só que este corpo pode ser um corpo glorificado, um corpo espiritual glorificado, It might be the body ou which is um glorified, corpo de desonra. or the body which is of dishonor. Então, esse rico estava lá no inferno. The rich man Ele was tinha in um here, corpo, mas era um corpo de desonra. but this body Ele was estava dishonored. sendo atormentado nesse corpo de He was desonra. suffering with that body. Diga glória a Deus. Glory to God. Ele estava sofrendo, estava sendo atormentado. He was suffering. O próprio Senhor Jesus Cristo disse Jesus said, em Marcos 9, versículo 43, Mark chapter 9, verse 40. disse: se o seu olho Your eye, te leva a pecar, if you take it to é melhor tirar este olho, it's better for you to take it out. porque é preferível você entrar para a vida It's better for you to sem enter um life olho without that eye do que ter os dois olhos than to have e two ser eyes lançado no inferno, and being thrown in hell, onde o bicho não morre, where the pain will not que die. está, o bicho que está comendo a pessoa não morre, The thing will, the e animal onde eats o you, fogo não se apaga. also the fire will not burn. Então, se é a sua perna If it is que your está a te leg, levar a pecar, which is taking you to é sin, preferível você tirar esta perna, it's better for you to take it out. porque melhor é entrares para a vida It's better for you to enter life sem um pé without your do que leg tendo os dois pés than having two ser legs lançado para o inferno. and being thrown to hell. Veja o que Jesus está dizendo, está nos ensinando nesta manhã. What is Jesus teaching us this morning? Aí está a importância The da importance vida após a morte. of a life. A vida ela não termina aqui. The life will not end here. Só que o rico The rich man lá no inferno there in hell, estava com um tormento tremendo. he was suffering Se só com uma dor de dente only for the pain of nós the não teeth, conseguimos dormir. you can't even sleep. Imagina essa dor só, uma dor de dente só, just imagine. ficar eternamente. The pain of teeth Uma being dor de internal- parto eternamente. internally. A mulher, quando está naquele momento When woman de querer dar à luz, como é que é? when she have that time to give Ai, birth, mamãe, mamãe. praying. Uma dor muito forte. It's a pain. Então, nós temos que tomar uma atitude We need diante to take- desta pura realidade. We need to take an attitude. É uma for this. pura realidade. This is truth. O único jeito de nos convertermos, The only way that we can convert recebermos Jesus na nossa vida is for us to receive Jesus in our e life vivermos com Ele, and live with Him. sermos fiéis a Ele, Be faithful to Him. para que quando chegar esse dia, When the time aí comes, tivermos o descanso. we can just turn out. Tivermos o descanso. Então, em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Corinthians chapter 15, versículo 42, verse 42. no versículo 33, ele fala do corpo. Diz: olha, vocês, quando alguém morre, ele assume um outro corpo. Assim, da mesma maneira que quando se lança um grau na terra, When you throw a cement on the earth, on the ground, é um grau, é uma semente. when you throw a Mas a cement, semente vai gerar uma semente? Não gera uma semente. it will not brought out. Gera o the quê? cement. Não, quando se lança um grau, se punhamos do milho, When you não throw vai the cement, gerar um grau, it will not mas bring vai out the ground. assumir um corpo, uma planta You bring a que body vai dar o quê? O próprio grau de milho. Assim é. It's like that also. Então, o nosso corpo é depositado em desonra, Our body is being put in dishonor, o nosso corpo apodrece, and our body also até is os rotten. bichos vêm nos comer,
even also the game will start to eat us. Hoje nós estamos a comer galinha, frango, We are eating chicken. animal. Até muitos estão a engordar por causa do frango. Others also they're getting fat because of Mas nesse chicken. dia, But with that day, aquele bichinho mais pequeno that é small que vai nos comer is também. going to eat us also. Então é uma cadeia alimentar. It's a chain. É uma cadeia alimentar. It's a jail. Então o bicho vai nos comer. It will start Não to tem eat como. us. There's no way. Vai nos comer. There's no way. Só que a felicidade But the spirit, está em podermos aceitar Jesus. it's for us to accept Esse corpo Jesus. pode ser comido. Because this body is going Mas to be. quando nós aceitarmos Jesus antes de morrermos, But when you accept Jesus, então nós before we vamos die, receber o outro corpo, o corpo da we glória, are going to receive another body or body para of glory, continuar a viver eternamente. so that we can live eternally. Por isso que o apóstolo Paulo, That's why Apostle Paul, quando ele teve essa experiência com o Senhor Jesus, when he had this experience with quando o Jesus, Senhor Jesus se apresentou a ele, Jesus ele entregou a vida dele por completo. and he gave his life completely. E ele começou a contemplar as maravilhas do céu. He started to Ele benefit- começou a viver um pedacinho do reino dos céus. started to live the E ele bit of disse- heaven. Então, ele esteve disposto para tudo que vier. Para tudo. For everything. É assim que tem que ser a vida de um cristão. This is what's supposed to be the É life of a assim que Christian. tem que ser a vida de um cristão. This is what's O supposed cristão to be. vai passar por humilhações, será humilhado, He's going to be humiliated. será perseguido. He's going to be persecuted. Mas o verdadeiro cristão But the true Christian nunca vai se prostrar. is not going Ele to bow down. sempre vai ser fiel. He's going to be Ele faithful. nunca vai negar a Jesus. He's not going to Nunca. deny Jesus. No. Jamais. No. Ele até vai preferir ser morto, You prefer to die, mas nunca negar a Jesus. but you not deny Jesus. Aí, em Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Revelation chapter 6 verse 9. Então, fala daquelas pessoas, os verdadeiros cristãos, que se converteram a Jesus. Which have converted Então, Jesus. quando vieram as perseguições, When they come, the quando persecution, vieram as calúnias, when they come, eu vou te matar, prostra agora, vai para o curandeiro, adora a estátua, adora isso. Ele disse: não, eu não adoro mais ninguém para além daquele que I me worship criou. only God. I Se worship você only quer God. me matar, If you want to mata-me, kill me. mas eu não vou me prostrar a ninguém. But I'm not going to bow down to anyone. E eles foram mortos. They've been killed. Veja o que aconteceu. Look what happened. Versículo 9, 6, versículo 9, Apocalipse. Revelation chapter 6 verse 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Não há jeito. Você tem que estar disposto. You need to be prepared. Você está preparado para isso? Are you prepared for E this? isso já está acontecendo. This thing which Em is muitos happening. países está acontecendo. A lot of people Cristãos estão sendo mortos. they are being killed. E há onde vir muitas epidemias. They are going to come lot Então of eles vão dizer que essas epidemias que estão acontecendo é por causa dos cristãos. They say that this thing is because of the Christians. Então vamos matar a eles. Let us kill them. Enquanto é a ira de Deus. When it is the anger of God. Ao invés
de se arrependerem, instead of então eles vão querer matar os cristãos. they want to kill Na the China Christians. estão a quemar as igrejas. In China, they Na are China, burning tanto the church. como em vários países Also in other countries da Ásia in Asia. e aqui, Bolívia, estão a proibir. E hoje, Today, você tem a oportunidade de ouvir o Evangelho. you have the opportunity of Você hearing tem the a word. oportunidade de ir adorar a Deus. You have the opportunity Mas to você não worship God, faz. but you don't do that. E que tal quando chegar esse tempo? Imagine when this time comes. O que vai acontecer? What is going to happen? Então, nós temos que estar preparados. We need to be prepared. Temos que estar preparados. We need to be prepared. Então, veja, o rico, ele estava implorando por uma gota de água só. The rich man was Aquele asking for water. que era rico, no inferno só estava implorando por uma gota de água. He was asking for a water, only a drop of water. Vamos ver o que disse o Abraão. No versículo não, Verse 25. não. Versículo 25. 25. No 24 disse, e clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Ainda que algum dos mortos ressuscite. Even others resurrected from death. Então, isso, esta palavra está a responder a pergunta que nós fizemos: o que acontece depois da morte? This word is responding the word that you have À luz da palavra de Deus, e como o diabo how the devil tem enganado também as pessoas that is cheating a people respeito da morte. about the Então respect, vamos ver. respect of death. Nós vimos que o rico, We have seen that the rich man, quando ele estava lá no inferno, no tormento, when he was in hell, suffering, implorou por uma gota de água, he have asked for a water, drop of water. mas infelizmente But o Abraão disse: Meu filho, tiveste seus bens na terra, he say you have your things, mas on earth, Lázaro sou mal. Isso não quer dizer que o ter bem é pecado, não. it doesn't mean that if you have good things, your Não. death is a sin. No.
é que os bens que ele teve na terra the property that he have on earth fizeram com que ele não reconhecesse a Deus. made him not to recognize Assim God. como existem muitos ricos There are a lot of que people estão who are, ouvindo esta pregação, who are hearing this tanto way, como pobres estão ouvindo essa pregação, also the poor that are hearing this way, mas que eles em vida não querem saber nada de adorar o Criador enquanto estão a respirar. them in life, they don't want to hear. Porque tudo se prepara enquanto o ser humano ele respira. Because everything is prepared when Depois da morte, after death, é só receber aquilo que você plantou em vida. it's only for us to receive what you've put in life. Não existe mais nada. There's nothing more. Pode vir muitas pessoas elogiar, They can come a lot of people, mas se você morreu sem Jesus, but if you die without Jesus, não serve para nada. it will not save for nothing. Até você pode ser uma boa pessoa. You can be a good person. Você não rouba ninguém, You don't steal to mas você não adora a Deus, não vai adorar a Deus e não aceitou o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. anyone, but you don't worship God. Mesmo você fazendo bem, Even doing good, não terá salvação. you don't have salvation. Porque Jesus disse Because Jesus said, em João capítulo 14, versículo 6, John chapter 14, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. I am the truth and the way. Ninguém vem ao Pai No one a não goes ser to- por mim. Você tem que aceitar Jesus You need enquanto to- você respira, You need to accept para que Jesus você tenha a vida eterna. so that you can have eternal life. Nós temos que aceitar. We need to accept Aceitar a Jesus Jesus é nós nos arrependermos dos nossos pecados and repent from our sins e procurarmos adorar a Ele enquanto nós vivermos. and worship Him as we are living. Até ao último dia, Until the last day, o ser humano foi criado para adorar. a certain man E was se created ele to não worship. adora a Deus, When you worship God, indiretamente ele está adorando ao diabo. He's worshiping a Não devil. existe nenhum ser humano que não adora. There's Não. no man who doesn't worship. A pessoa que não vai adorar a Deus, Those who doesn't worship então God, indiretamente está a adorar ao diabo. they are worshiping the devil. Quando a pessoa está nos vícios, When someone is está in no drugs, vício de cigarro, when someone is ele in drugs, está a adorar ao Satanás. is worshiping Porque the devil. é isso que agrada a Satanás. This is the thing which Quando a pleases the pessoa está no vício da prostituição, devil. Someone in ele prostitution está a adorar ao Satanás. is pleasing the devil. Quando está no vício da feitiçaria, When he's in the no witchcraft, vício do ódio, evil, da inveja, even do roubo, stealing, ele está a adorar ao Satanás. he's worshiping the devil. Não tem nenhum ser humano que não adora nada, nenhuma coisa aqui. There's no man who Todo doesn't ser worship humano anything. tem que adorar. A man must worship something. Então, aqueles que tomaram uma decisão, uma atitude Those who take the decision, the attitude de buscar ao Deus que criou os céus e a terra, to seek God, embaixo da terra, então heaven and earth, esses serão recompensados. they are going to be blessed. Então, isso quer nos dizer que a vida, This will say ela the não life termina aqui na terra. will not finish here. Existe uma vida muito que pode ser muito melhor There's a good life ou que poderá ser péssima. or other which is very Então, bad. isso depende da escolha de cada um de nós. So it depends with the choice that you have. Depende da escolha. Depend with Você hoje pode escolher, you can choose, mas amanhã já será tarde. but tomorrow it will be late. Será tarde. It will be late. Essa é a razão que nós estamos aqui para adorar. This is the reason E we are cada here to palavra que é liberada worship. Which word, which é is para God, nos trazer ao arrependimento. it's for us to repent. É para nos trazer ao arrependimento. It's for us to repent. Existem muitas coisas There are a lot of things que estão escondidas em nós, which is hidden, que alguém pode ainda estar a continuar which a someone fazer, can continue mas doing através this. da pregação do Evangelho. But through the word, Então, o Espírito Santo pode recordar a pessoa. is Holy Spirit Então, can e ele recognize tomar a the sin. atitude, não, eu quero deixar He isso. said that I need to leave this. Então, para nós, For us, sabemos que a vida não termina aqui. the life will not end Existe here. uma vida após a morte There's a life e after que death. nós temos que nos preparar. We need to prepare ourselves. Claro que em vida In nós life, precisamos de alimentar o nosso corpo. we need to feed our Por body. isso que Deus ele já determinou. That's why God have determined. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 19, Genesis chapter 3, verse 19.
Ele disse ao homem: He said to man, do fruto do teu rosto comerás, from the fruit of a womb até ao dia que voltares ao pó. until the day that Porque you die. tu és pó For you are e do sent. pó voltarás. From a sent you are Então, going to go back. cada um tem que comer do fruto Everyone must eat from the do fruit seu rosto. that is suffering. Então, enquanto você está aqui, As long as you are procura here, trabalhar, you need to work. procura se formar, You need to para form você yourself trabalhar, so that you can para work, você criar família, so that you can para protect você your ter family. filhos, You can have a children. para você sustentar seus filhos, sustain your para children. você ter uma vida You boa. can have a good life. E isso é bom It's good. e é agradável a Deus. It's a great- Mas to não God. pode se esquecer do Criador. But don't forget Porque the quem te Creator. dá a vida, Who give you the quem life, te dá a saúde, who give you the health, para você trabalhar, for you to work, é Ele. it's God. É Ele. It's God. Ele é que nos dá saúde. It's the one who gives Se us health. você não tiver a saúde, You don't have você não vai conseguir ir You trabalhar. can't work. Não vai conseguir. You can't work. Então, reconheça o You Criador need to recognize the enquanto Creator. respira. As long as you are living. O rico, The rich man, ele não reconheceu ao he Criador. didn't recognize the E Creator. Jesus, ele está nos lembrando Jesus is reminding us para que nós não sejamos, so that we mustn't be não like, sejamos, não sejamos, como é que se diz, aquelas virgens que eram nércias. Não sejamos nércios. we mustn't be like those ladies. Nós não podemos ser nércios quanto em relação à morte. We mustn't be Então, glad when they're muitos talking about death. vivem como se não morressem. People, they live like Não. there is no death. Nós temos que ter a consciência We need to have the de conscience que a qualquer momento that anytime nós vamos perecer. we are going to disappear. Para morrer basta viver. Temos que ter essa We consciência. need to have this, E essa consciência this conscience. que tem que nos levar a procurar a Deus, We need to help us a to ouvir a palavra dele, hear this a word, adorar a ele, worshiping Him. para que quando chegar a morte, When the time nos comes, encontrar we'll preparado. be prepared. Preparado. We'll be prepared. Estou falando aqui com pastores. I'm talking Estou like falando pastor. com bispos. I'm talking with the Estou bishops. falando com apóstolos. I'm talking to Estou apostles. falando com I'm profetas. talking to a prophet. Não existe exceção. There's no exception. Não existe nenhuma exceção. There's no A exception. morte vai chegar. Death is Ela going to vai come. bater a porta de cada um Is going to knock for each and everyone ao seu momento. with this moment. É claro It's clear que quando nós perdemos o ente querido, when you lose someone that sempre you bate love, a tristeza, a dor. there's a pain. Bate. There's a pain Porque which nós is- gostaríamos sempre de estar com ele. because we would like to. Foi isso que Deus primeiro queria que fosse. This is what God wanted to be on the first place. Mas o homem nunca se conforma com a morte. But a man will not conform. Mas with nós the temos death, que ficar preparados e consciencializados. But we need to be prepared for this. Diga glória a Deus. Say glory to God. Então o rico em vida ele não se preocupou. The rich Ele man in trabalhou life, para he worked- poder angariar os bens. Ele trabalhou para poder acumular as riquezas He worked desta so that he terra. can have the riches of this earth. E ele não olhou para os seus He didn't look to heaven. dizerem: Ei, Say, quem sou eu? who is me? Por que eu estou aqui na terra? Why is it I'm here on earth? E eu vou morrer. I'm going to die. E para onde vai a minha alma? Where am I going? Onde é que eu vou depois da morte? Where am I going after death? Então, muitos nunca pararam para poder imaginar A isso. lot of people Por they isso que didn't eles stop and wait. desprezam. That's why they E despise. eles só vivem o presente. They live the present. Eles não pensam no futuro. They don't think about the future. E esses são nércios. These are babies. Eles são nércios. These are babies. São pessoas que não têm They sabedoria. are people who doesn't have Mas wisdom. uma pessoa sábia, Someone who have então wisdom ele analisa. Eu estou aqui. who analyze that. E eu não idea. pedi para nascer. I didn't ask Ninguém for me pediu to- para nascer aqui. No one have asked Ninguém. for it. No one. Mas todos nos vimos aqui na face da terra. But everyone we are Então here. nós temos que olhar para os seus. We need to look at the Quem heaven. fez os seus? Who created the heaven? E o que ele quer? What he Esse wants. que fez os seus. This one who A created terra. the earth, Os the mares. sea,
embaixo da terra, onde tem os minerais, under the earth where there's onde mineral, tem o gás, where there's gas, onde tem o combustível. where there's fuel, Quem que fez isso? who have E created todos têm a consciência que existe alguém que fez. it. They must have the conscience that there's someone who Mesmo ao incrédulo, even ele those sabe who doesn't que know existe alguém que fez isso. that there's someone who don't. Então, o único jeito The only way é poder se entregar ao Senhor is Jesus. for us to give our lives to Jesus. Veja que o rico, Look at this. ele viu, ele se conformou You have de conformed que na yourself verdade that is truth. eu não tenho outra chance aqui onde estou. I don't have another chance. Não tenho outra chance. I don't have another chance. Não tenho como nem voltar a viver, nem voltar à terra, não tenho como. I can't even come back to earth Porque o Abraão esclareceu para ele. because Abraham have Existe made um this clear. abismo. There's Um abismo there's a block. entre os que estão nos céus Those who are in e os que heaven estão no inferno. and those who are in hell. De maneira que, mesmo que alguém quisesse sair do céu para o inferno, não pode. Even someone want to come out Nem from heaven tampouco to hell, sair a pessoa do inferno para o céu, não pode. even to come out from hell to Por isso que eu não heaven. tenho como mandar That's why o Lázaro para com uma gota de água para lhe molhar na I garganta. can't send Lazarus to do that. E ele se conformou You e conform disse: yourself. sei de que não há essa oportunidade, Okay, there's no this mas opportunity, pelo menos but at least peço que ressuscite o Lázaro dentre os mortos resurrect Lazarus from the dead e vá para a casa do meu pai. so that he can go E eu to the tenho house lá of my father. 5 irmãos. I have 5 brothers. Tenho 5 irmãos lá na casa do meu I pai. have 5 brothers. Eles estão a viver a mesma vida que eu They levava, are living the life que eu that I was levava na terra. the life that I was E eu não quero que eles venham também a este I sítio don't de want them tormento. to come here in this place. Então, pelo menos ressuscita Lázaro para ir para a casa do meu pai, Resurrect Lazarus para today dizer para eles para se arrepender dos seus for them pecados, to repent from para their que sins, eles não venham aqui neste lugar. so that they will not come Esse here. lugar This place é desprezível, is painful. de dor, It's de painful. tormento. It's suffering. Não quero que eles venham para I aqui. don't want them to come here. Moisés disse: existe o Moisés. Abraham said, O Abraão disse: he said, o Moisés e os profetas estão lá na terra. Moses and the prophets, they're there. Eles estão lá na terra. They are there on the earth Então que eles ouçam. for them to hear. E hoje, o Moisés e os profetas Today, Moses and são os prophets, homens e mulheres de Deus they are men que and foram women of God levantados para poder pregar a verdade. that have been raised to preach the truth. Existem homens e mulheres em todo o mundo que foram levantados There are men and women who para have been poder raised pregarem a verdade. so that they can preach the Homens truth. que não aceitam ser corrompidos Who pelo doesn't- dinheiro who doesn't accept to be para brought by distorcer the a palavra. Existem. man. They are there. Então vá até eles Go to e them. procura conhecer mais Look o to que know agrada a Deus. And do what pleases God. E aí, Deus vai enviar o Espírito Santo. God is going to send the Holy Spirit. O Espírito Santo vai tomar conta da vida da pessoa The Holy Spirit is going to e take vai up começar a the convencê-lo dos seus pecados, and start to convince da justiça e do juízo. and to change him. E a pessoa vai começar a se arrepender, And the person will start to repent. vai começar a se arrepender, A person will start to change. e a pessoa vai se converter, And the person will be vai ser batizado. and will be baptized. Então a pessoa vai começar a experimentar uma nova vida. And you start to live another Vai new life. começar a experimentar um verdadeiro amor. You start to live a new life. A true love. Só para terminar, For me to finish. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Corinthians chapter 5. Diz: para quem está em Cristo, For those who are in Christ, nova criatura é. they're the new creature. Para quem está em Cristo, Those who are in Christ, nova criatura they're é. a new creature. Eis que as velhas coisas ficaram All the old things will e left tudo se behind, tornou novo. and all the things will be new. E você passa a ser
uma nova criatura na presença de You are going to Deus. be a new creature in the Então presence você of God. fica já preparado You'll be prepared para poder for you to be receber a to eternidade. receive eternity. Paulo é um exemplo espetacular It is an example da vida de um cristão. of a life of a Aquele que Christian. matava, Those who you was aquele que killing people. perseguia os cristãos You was e persecuting the matava, Christians, and you was killing. e matava. And you was killing. Aquele que tinha o ódio, You was que having tinha envy, inveja you was e killing matava. people, and you was killing people. Mas ele But him, parou. he stopped. Disse não, He said no. esse mundo tem dono. This world have Tem got its alguém que criou este mundo. own. There's someone who created this world. Paulo não era pobre. Paulo tinha posses. Paul, you have got a position. Paulo, ele falava com o governador. He was talking to the Paulo governor. tinha acesso ao presidente. He was having Quando access to the president. quando ele ia matar os cristãos em um determinado lugar, When he was going to kill the em uma Christians determinada província, in a province, ele ia pedir o credencial. he was asking for a letter. Ele ia pedir He credencial was asking for a letter ao permission presidente. from the president. Ia pedir credencial He was asking ao for the governador. from the governor. Então não era uma pessoa qualquer. So he was not Ele just a tinha person. bens. You have got Ele authority. tinha meios. You have authority and ways. De maneira que ele tinha o último carro que ele usava para poder You have matar os the cristãos. latest car that he was O using cavalo. to do this. O cavalo era o carro mais justificado na época. It was a one that E they ele were using. tinha. You may have. Mas, a partir daquele encontro que teve com o Senhor Jesus, But from that time that you met with é que Jesus, Jesus lhe disse: Saulo, Saulo, por que, que você me persegue? Por que, que você está a matar Why are you killing aqueles them? que eu levantei para levar a boa nova? Why are you killing them? E ele disse: quem é o Senhor They say, who is you para que eu persiga? that I can follow A you? ficha caiu. E você pode fazer o mesmo. You can do the same. Você pode fazer o mesmo, You can do the como same. o apóstolo Paulo. Like Apostle Paul. A ficha dele caiu. E a partir dali ele começou a trabalhar From that a time causa started do to work evangelho. for the good news. Ele começou a trabalhar He started to para work levar o evangelho, for the good news. para que chegasse o evangelho da verdade, For the good chegasse news a muitas pessoas, to come to para que most essas people, pessoas pudessem se arrepender dos seus for pecados. them to repent from their sins. E você talvez, Maybe mesmo com as riquezas que você tem, você não tem sono. even with the riches Você é that you have, atormentado. you are suffering. Você é viciado You have been no suffering. cigarro, talvez mesmo até nas drogas. Even in the Então drugs, você está recebendo a ira de Deus. you are receiving the É para anger of você God. abrir os It's olhos for you to e open your procurar eyes a Jesus, and seek para que Jesus você receba, você tenha o descanso, so that you can receba a verdadeira paz do you can Espírito. receive a peace of the Spirit. É o único jeito. This is the only way. Então, a palavra, The word ela está nos ensinando nesta manhã. is teaching us this morning. O Paulo, ele caminhou com Deus. Paul, you have moved with God. Ele caminhou com o Senhor Jesus. You have moved with Jesus. Ele perseverou a sã doutrina. You have persevered. Ele não adulterou o evangelho. You didn't doubt. Ele levou o evangelho genuíno. He took a Até good. ele trabalhava He was working para não depender do povo. so that you not depend. Ele on people. trabalhava. He was working. Lá em Atos 18, Acts chapter 18. diz que ele fabricava He tendas. said that he was. Ele fabricava tenda para se sustentar. so that he can. Embora sustain- que existiam algumas igrejas There were other churches. que dava comida, faziam rancho para ele, They were giving him mas something. é alguma oportunidade que ele tinha. But in other E ele opportunity, fabricava tendas e he was vendia. working also and he was selling this tent. Então você não foi levantado para poder sugar o povo. Não. You didn't be Não. raised for É you para to você suffer, pregar a verdade. But it's for you to preach Então the truth. muitos se corromperam. Muitos se corromperam por causa do dinheiro. A lot of people they've taken Muitos this se because corromperam porque tem que pagar o aluguel da igreja. they said that you need to pay money. Então for eles não podem falar a verdade, You can't tell the porque truth senão não vai ter o dinheiro. so that you not da get igreja. the money. Mas no dia do juízo, But the day of o judgment, aluguel não está, não,
não será reconhecido por He's Deus. not going to talk about Deus não se importa com isso. God doesn't talk about Deus it. quer pregar a verdade. God wants people to preach Eh? the truth. Não tem como. This is good. Então, é preciso. Paulo, ele percebeu isso. Por isso ele trabalhou. You E persevere. eu vou trabalhar. I'm going to Não vou querer ser a pessoa me comprar. I don't Não. want people to buy E me. eu vou pregar a verdade. I'm going to preach the truth. Nem mesmo que isso me custe a vida. Even Vou taking my pregar a life, verdade. I'm going to preach the truth. E Deus o usou sobre modo grande. God have used him E ele começou a contemplar as maravilhas do céu. and started to take the good things of heaven. E ele sabia que não. Quando eu morrer, He knew that when I eu die, vou para o céu. I'll go to heaven. E ele tinha certeza da He salvação. knew that Então nós podemos ter a certeza da salvação. we can have this absolutely of salvation. Paulo ele disse, Paul para said, terminar, to finish, em Filipenses capítulo 3, versículo 20, Philippians chapter 3 verse 20. de que ele disse, a nossa cidadania não está aqui na terra. Our city is not here on earth. Na verdade, The truth, aí no cemitério de Santa Isabel, here on the aí tem campas que estão desde o tempo colonial. there are people there who have Ainda died existem algumas campas desde o tempo colonial. since long back. Foi quanto tempo? Muito tempo. This is long back. É muito tempo. It's a long back. Então nós temos pouco tempo de vida aqui na terra. We have a short time Temos of pouco living. tempo de vida aqui na terra. We have short time E of durante living. esse tempo nós temos que fazer a diferença. All this time we need to do the difference. Nós temos vários exemplos na Bíblia We have a different das examples in pessoas the Bible. que rejeitaram a verdade The people who have e rejected que the foram para o inferno, estão sendo atormentados. truth, and they are in. We Então have- temos vários exemplos. We have different- Nós temos que escolher os melhores we exemplos. need to choose the good examples. Se nós escolhermos os melhores exemplos, If we choose a good nós example, alcançamos a paz. we have got to have a Nós alcançamos o amor verdadeiro. we are going to have a good life. Nós podemos viver aqui na terra. We can live here on Nós earth. podemos trabalhar mesmo em meio às adversidades. We can work Nós also. podemos sentir a paz. We can feel Nós the podemos sentir o amor de Deus. We can feel the love of God. Ei, veja Paulo o que disse. What Paul said. A nossa cidadania. Our city, Veja. Não, mas primeiro começou a alertar lá no versículo 17. verse 17. No versículo 17. Verse 17. Começou a alertar sobre. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para condenação, é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Diga glória a Deus. Glory a Deus. Então, essa deve ser a nossa esperança. This must be our own A nossa experience. esperança tem que ser de entrarmos na nossa verdadeira cidade. For us to enter in Ele our diz good que a city. nossa cidadania He said our city não está aqui na terra. is not here on A earth. nossa cidade Our city não está aqui na terra. is not here on Olha earth. só, aqui para você andar, For you to walk, você tem que ter medo. Não sei o que vai acontecer. you need to be afraid. What is going to De happen? repente vê aí alguém
Sometimes you come someone, pode te matar com faca, pode te ameaçar. he can kill you, he can Aqui do nós não temos paz. us, we don't have peace. Então Paulo disse, a nossa cidade He said, our não city, está aqui na terra, it's not here on earth, está lá no céu, it's there in heaven, onde nós esperamos where we are receber um corpo glorificado, the body which is glorified, um corpo igual the body which is a do equal nosso Senhor Jesus Cristo. for our Jesus Quando Christ. Jesus ele ressuscitou dentre os mortos, When Jesus resurrected ele from the recebeu um corpo glorificado, dead, he received the body um which is corpo que não glorified, apodrece mais, the body which um is not corpo que rot, não morre mais, the body which um is not corpo que die, não tem limites. body which doesn't have limit. É esse corpo maravilhoso This is a que wonderful vai body viver eternamente which is going to live no eternally reino dos in céus. the kingdom of God. E aquele que não se converter, Those who know então será God, lançado num lugar de tormento, they are going to be thrown onde não há, todo momento está a chorar. where they will cry all the time. Então é melhor It's better. deixar a mágoa, deixar a inveja. You leave É melhor everything. você amar You need to love. até aquele que te rodeia, ama ele, Even those who cumprimenta ele. hate you, you greet O them. problema é dele. Problem is Fala this. dele até de Jesus. Talk about Jesus. Não tenha medo. Don't be afraid. É no nome do Senhor Jesus Cristo. In the Quem name of entendeu a palavra? We have understood Então the word. fica de pé You can stand up on e your feet. vamos buscar a Ele no nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó, o Senhor é mesmo ontem, hoje e para todo sempre. O que o Senhor fez no passado, o Senhor continua fazendo hoje. O Senhor não tem limites. Ah, Pai, gerações e gerações passaram. Aqueles que ouviram a sua voz, hoje estão a gozar a eternidade. Mas nós ainda estamos aqui neste mundo tenebroso, neste mundo de choro, de angústia, de dor. Mas, Pai, nós pedimos o Seu Espírito. Pedimos para que o Senhor faça morada em nós, para que nós possamos resistir contra as investidas de Satanás. Satanás e seus demônios todos os dias estão lutando para que nós possamos cair, para que nós possamos ceder, para que nós possamos viver na iniquidade, para que esse grande dia, quando chegar, não tivermos oportunidade de pedir perdão. Ah, Senhor, mas o Senhor disse, hoje todos temos a oportunidade de entregar a nossa vida. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. O Senhor não compartilha a sua glória com ninguém. Outros dizem que não. E eu quero servir ao mundo, mas também vou para a igreja. Mas infelizmente, para o Senhor tudo é nulo. O Senhor é ciumento. O Senhor é o ciumento. O Senhor tem o nosso corpo como o templo do Espírito Santo. E alguém, quando se converte, ele não pode mais servir a dois senhores. O Senhor diz na tua palavra: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de amar a um e odiar ao outro. Muitos até vêem na presença do Senhor, mas o que é difícil é amar ao Senhor de todo o coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, e amar ao próximo como a si mesmo. Isso é difícil, mas é o mandamento que o Senhor deixou. Sem isso, nós não temos como. Pai, as coisas deste mundo, elas têm ofuscado a muita gente. As preocupações da vida, ela tem ofuscado para as pessoas se desviarem do foco, para as pessoas olharem para o Senhor, o autor e consumador da fé, aquele que criou todas as coisas. As pessoas, a tua palavra diz que amaram mais
a criatura do que o Criador. Ah, Pai, começa a tocar o coração de cada um. Começa a tocar o coração de cada um, para que aquele que estava desviado possa voltar-se para o Senhor. Sim, porque o Senhor não aceita que a pessoa ande em dois caminhos. Não, apenas um único caminho. Por isso te pedimos, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Oh Deus de Abraão. Igreja, entrega a sua vida a Deus agora. Você pode fazer um voto com Deus de entregar a sua vida ainda agora. Não é tarde para Deus. Talvez você viveu muito tempo buscando a outros deuses. Você vivendo muito tempo, talvez fazendo cerimônias para um ente querido que você amou em vida. Mas a palavra de Deus diz: aquilo que você faz depois da pessoa morrer, não é para aquela pessoa. Aquela pessoa, ela não sabe mais nada do que se faz debaixo dos seus. O seu amor, os seus pensamentos, tudo perecerão. Então, você está fazendo cerimônias para o diabo. Você está fazendo cerimônias não para o seu pai que morreu, não para sua mãe, mas está fazendo cerimônias para o diabo. E o diabo é o seu ídolo, é o seu pai. Então agora você pode fazer um voto. Diga para Deus agora, no nome do Senhor Jesus Cristo: oh Pai, vem, Senhor, com teu poder. Vem, Senhor, começa a tocar os corações que estavam desanimadas por conta das adversidades. Ela já não orava mais, Senhor. Ela estava, talvez está no fundo do poço, mas ainda ela respira. É diferente daquele rico. Para o rico tudo terminou, mas para este que respira, ainda há uma chance, ainda há uma oportunidade. Então, Senhor, conceda a sua graça no nome do Senhor Jesus Cristo.